A discussão sobre o aumento do preço da passagem de ônibus, que já está em R$ 4,50 desde ontem, já chegou à Câmara Municipal de Manaus. Chegou e a oposição acusa a Prefeitura de não ter apresentado com antecedência justificativas para o reajuste. Além disso, há uma cobrança ao Executivo por explicações sobre esse novo valor que já está em vigor, claro, para o descontentamento da população. O acréscimo de 18% no preço da passagem de ônibus passou a valer no domingo, mas desde a última semana o tema é debatido na Câmara Municipal de Manaus. Para a oposição, falta transparência na justificativa do reajuste. Esse aumento não foi precedido de uma explicação técnica da tarifa, dos componentes da tarifa, na verdade. O secretário veio aqui na Câmara Municipal de Manaus, semana passada, num movimento ali orquestrado com o Sinetran, mas ele foi um monólogo apenas, ele não deu oportunidade para a gente sequer rebater ou para os órgãos de fiscalização contestarem eventuais números para a gente ter uma informação técnica de se aquilo que a Prefeitura alega é correto. Na última sexta-feira, a oposição entrou com um processo no Tribunal de Justiça do Amazonas pedindo a suspensão do reajuste através de uma liminar. O tribunal negou o pedido, mas o processo segue em andamento. Segundo os parlamentares que são contra o reajuste, as empresas do transporte público oferecem um péssimo serviço para os usuários, o que não justificaria o aumento da passagem. As paradas de ônibus sem proteção, o cidadão lá, que é o contribuinte, debaixo de sol e chuva, os ônibus, por vezes, pegando fogo nas ruas, né? Rodas caindo aos pedaços, e recentemente a Câmara Municipal aprovou uma lei com a votação contrária desse vereador, onde ela retira a vida útil desse ônibus, ou seja, legalizando que os ônibus velhos passem a rodar na cidade de Manaus. Isso nós não iremos admitir e nós iremos recorrer até as últimas instâncias para que o seu direito de cidadão de bem ele seja cada vez mais preservado. Já o vice-líder do prefeito na Câmara, vereador Gilmar Nascimento, argumentou que o preço da passagem foi congelado durante 6 anos, período marcado pela alta na inflação e nos custos operacionais para o transporte público, como preços do combustível, peças e acessórios e o salário dos funcionários. Dessa forma, a Prefeitura se viu obrigada a aumentar o preço para garantir o funcionamento do serviço. Nós não somos favoráveis ao aumento, mas nós sabemos que não ter aumento também compromete, alguém vai ter que pagar. E a Prefeitura disse, não posso aumentar subsídio. Só para você ter uma ideia, a tarifa técnica, que é justamente calculada em cima do custo operacional da prestação do serviço versus as passagens do transporte coletivo, ela, se fosse aplicar a tarifa técnica, ela não seria menos de R$ 7,00. Para que esteja menor, que seria uma tarifa social, a Prefeitura tem que subsidiar. Se a Prefeitura subsidiar, ela vai ter que buscar recursos de outras fontes, de outras áreas para subsidiar o transporte coletivo. Chamar uma tarifa de R$ 4,50 de tarifa social parece até piada, né? A gente tem uma situação que é importante pontuar. Você viu aí, você que acompanhou mais atento, viu que todas as declarações de vereadores elas foram feitas no mural, ali naquela área onde costuma se dar entrevistas na Câmara Municipal. Isso porque na sessão de hoje não teve aquele momento chamado pequeno expediente ou grande expediente, quando acontece em outros dias. Simplesmente não há aquele momento de fala no plenário hoje. Foi concedido um tempo para o capitão Alberto Neto, que esteve lá enquanto deputado federal, falou ali por 15 minutos, depois já foram direto para a votação dos projetos, inverteram a pauta e depois não teve esse pequeno expediente. Então, parece uma tentativa, inclusive, de blindar, de deixar, de minimizar o discurso da oposição, que certamente seria muito forte nesse momento, né? Não dá para a gente imaginar que um valor como esse não seria contestado lá em plenário. Então, parece que é uma tentativa de apaziguar os ânimos. Inclusive, a gente viu o Gilmar Nascimento falando como vice-líder do prefeito, mas o outro vice-líder, Raulzinho, não quis falar com o Lucas. E o outro, o líder, de fato, o professor François, não estava presente na Câmara Municipal. O nome dele aparecia lá como verde, mas depois foi lido uma justificativa de ausência. Então, alguém errou nesse contexto. Fato é que quem deveria defender ficou ali, pelo menos, discreto nessa defesa da Prefeitura, né? E a gente acompanhou, quando nós mostramos essa situação aqui na sexta-feira ainda, que o próprio secretário
do prefeito foi até a Câmara Municipal para falar sobre esse assunto, já dando a entender ali que haveria esse aumento. Mas, naquele momento, não havia essa possibilidade propriamente dita. Essa possibilidade veio a público depois do anúncio de uma possível greve. Portanto, foi tudo muito rápido, né? Tanto, claro, para os parlamentares, já poderia ter havido questionamento naquele dia, naquela vez em que ele foi à Câmara Municipal, mas para o usuário foi mais rápido ainda, né? Porque se anunciou uma greve e em seguida já se anunciou um aumento. Então ninguém teve tempo nem de digerir direito esse aumento que foi concedido aí. E eu só quero dar uma martelada final, porque os vereadores que falam em tarifa social e de que o preço é justo e de que a prefeitura não pode subsidiar, essa mesma prefeitura e esses mesmos vereadores têm que ir às ruas ver as condições do transporte coletivo. Completamente sucateados, é um absurdo que a gente vê, principalmente algumas linhas já foram até extintas, mas tem ônibus que são inutilizáveis, ônibus que quebram, que atrapalham o nosso trânsito, ônibus que comprometem o ir e vir das pessoas. O senhor acha mesmo, vereador Gilmar Nascimento, o senhor que teve a gentileza, a cordialidade de atender a nossa equipe de reportagem, que é justo pagar R$ 4,50, além de a população se sentir completamente fragilizada diante disso, tem também o empregador que vai ter que aumentar os custos, isso pode comprometer inclusive a empregabilidade aqui na nossa cidade, já que fica difícil e insustentável manter essa conta. Pois é, cada centavo aí faz muita diferença no bolso do cidadão. Eu estava falando agora há pouco do secretário, foi o Paulo Henrique Martins, que foi até a Câmara Municipal, né? E já deu todo um parâmetro ali da situação da prefeitura com relação ao subsídio. Mas agora a gente continua falando desse assunto, só que uma repercussão do lado da população, né? Hoje à tarde, movimentos estudantis, a maioria da rede federal, fizeram uma manifestação contra o reajuste do preço da passagem de ônibus. Pois é, esses estudantes das instituições federais, eles reclamam não terem direito à gratuidade na passagem, como tem os alunos da rede pública municipal e também estadual. Com palavras de ordem, os manifestantes cobraram que a decisão da prefeitura pelo reajuste do preço da passagem de ônibus foi tomada sem uma conversa com a classe estudantil. Essa é uma passagem que nós sabemos que foge um pouco do orçamento dos estudantes, que às vezes precisam, né, tá também almoçando no restaurante universitário, então acaba que às vezes tendo que ir andando para a escola, para a universidade e preferindo comer, né? E nós também pedimos, né, a ampliação do passe livre estudantil, que hoje nós temos o passe livre estudantil, mas a realidade é que esse passe livre estudantil não chega a todos os estudantes do estado, não chega a todos os estudantes do município e não chega a nenhum estudante da rede federal. Lembrando que se o transporte público, os ônibus, tivessem um serviço de qualidade, essa manifestação hoje não estaria acontecendo. Mas não é a realidade do dia a dia do estudante. Os ônibus estão sucateados e a violência tem sido cada vez mais forte dentro do transporte coletivo. Então, o apelo que a gente faz é não ao reajuste e que se criem políticas públicas de fato sérias para que o transporte público da cidade de Manaus seja, de uma vez por todas, solucionado, beneficiando a todos, em especial os estudantes. O aumento na tarifa da passagem foi anunciado ainda durante a última sexta-feira pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. O valor de R$ 3,80 teve um reajuste de 18% e passou a custar, já no último domingo, R$ 4,50. Durante a manifestação, professores da rede pública estadual reiteraram a decisão de continuar com a paralisação, que vem ocorrendo desde a semana passada. Eles pedem reajuste de 25% e não aceitaram a contraproposta do governo. Nós não queremos sobra de Fundeb, né? Nós não queremos o que ficou famoso, né, como Fundebão. Nós não queremos isso. Nós queremos que essa sobra seja incorporada, né, ao nosso salário. Nós não queremos nós não precisamos desse Fundebão, nós precisamos dessa sobra incorporada ao nosso salário. Essa é a grande reivindicação que nós fazemos, além das outras pautas que nós estamos defendendo, como, por exemplo, o aumento de 100% do auxílio localidade para os nossos colegas que estão no interior, né, em que muitas vezes eles têm muita dificuldade de chegar nas escolas, etc.